E aí, Devis, tudo bem com vocês? Prazer, me chamo Marco Freitas. No vídeo de hoje vamos falar um pouco mais sobre programação orientada a objetos. Talvez isso pode ser novo para você e o que é muito importante, ou talvez você esteja querendo só dar uma relembrada. Então eu gostaria de trazer uma abordagem mais prática e entender como funciona diretamente no código. Vem comigo. Receba a inteligência. Então a gente já começa com a primeira pergunta. O que é programação orientada a objetos? Provavelmente você já deve ter ouvido falar da explicação, que é um paradigma de programação voltado para objetos com classes que possuem dados, que executam ações. Com isso a gente pode promover herança, encapsulamento, polimorfismo. E de cara você já fica assustado e se pergunta, tá, ok, isso tudo é muito legal, uma explicação muito bonita, mas para quem não conhece, para quem está chegando agora, passando pelas fases de lógica de programação, entendendo e compreendendo programação no seu princípio, isso pode já de fato assustar, e a ideia de fato é sempre simplificar a busca pelo conhecimento. Então eu gostaria de trazer uma abordagem prática, é como eu gosto de aprender, é geralmente como eu aprendo algo novo, desde programação, acho que qualquer outra coisa na minha vida. Então vamos lá para o código para eu poder explicar esses conceitos de uma forma prática de verdade, para entender como a gente usa, de certa forma, a programação orientada a objetos no nosso dia a dia. Então, de cara, a gente já tem aqui nossa console application pronta para poder criar os nossos exemplos. Então, o primeiro passo é criar nossa classe base. Então, eu vou criar aqui nossa classe base animal, que é ela que vai receber inicialmente os nossos métodos e atributos. Então, eu vou primeiro escrever aqui nosso primeiro atributo, então vai ser o atributo name. E vou construir um método aqui do tipo string emitir som, para toda vez que a classe animal for dada, a gente já entender que esse animal ele tem um nome e ele emite um som. Feito isso, automaticamente a gente já entende que a gente pode fazer a herança dessa classe em uma subclasse. A gente pode fazer aqui no exemplo, trazendo a subclasse cachorro, herdando de animal. Então a gente já sabe que o cachorro é um animal e ele sempre vai ter um nome, sempre vai emitir um som. Então aqui a gente já segue uma primeira premissa da programação orientada a objeto, que é a herança. Só que aí, para poder contemplar um pouco mais profundo o nosso exemplo, até mesmo para trazer um exemplo de polimorfismo, o que a gente pode fazer é entender. Imagina que aqui tem uma informação muito vaga ou um método genérico que eu consigo utilizar em 20 exemplos da minha aplicação, mas em um delas, de forma mais clara, eu não consigo utilizar. O que eu posso fazer aqui com o polimorfismo é definir o meu método emitir som como virtual. Quando eu faço isso, eu permito que o meu método possa ser alterado em uma herança posterior, e eu posso chamar esse método aqui novamente com a função override para poder subscrever e deixar mais específico qual som o meu cachorro emite nesse meu exemplo. Então, como podem ver, aqui eu estou fazendo a herança completa, no caso do meu animal. Eu tenho o método emitir som. Logicamente, aqui eu tenho duas strings, né? Então é muito mais fácil eu fazer essa subscrição. Mas no método mais complexo, você conseguiria manter a herança e mesmo assim só editar ali os métodos que fizer sentido para você. Então a gente tem aqui um exemplo de polimorfismo. Para exemplificar e ficar mais bonitinho, né? Então eu vou fazer outro método similar a esse. Só que a diferença, eu vou chamar essa minha outra subclasse de gato. E eu não vou fazer nenhuma alteração no meu método emitir som. Então, o que eu quero demonstrar é que quando eu uso polimorfismo, eu faço alteração no meu método principal, e quando eu não faço polimorfismo, eu executo exatamente o mesmo método da minha herança. Então, vamos construir aqui a estrutura base da nossa console para poder fazer a execução, para a gente ver como vai ficar. De cara, vamos criar aqui uma mensagem só para a gente entender que o nosso método está iniciando. E a gente pode aqui criar duas instâncias. Então, como a gente já tem aqui a subclasse construída cachorro e gato, eu vou construir aqui dois objetos, né? Chamar duas instâncias aqui. Então, eu vou do tipo animal. Então, a primeira
vai ser cachorro. Acho que no .NET 7 eu posso simplificar isso aqui, eu não preciso repetir. E eu vou criar a minha segunda instância gato. Então, para deixar o nosso teste aqui um pouco mais humanizado, vamos dar um nome, né, para o nosso cachorro, para o nosso gato. Então, aqui vocês podem ver que eu consigo acessar o atributo nome do meu cachorro, mesmo sem ter construído aqui, sem definido o atributo nome para ele. Mas o fato de estar herdando, a gente já tem esse método totalmente acessível. Então, eu vou botar o nome aqui para o meu cachorro, Ultramente Original, Rex, e o mesmo para o nosso gato. Seguindo o mesmo nível de originalidade, eu vou botar um gato. E aí, para poder exemplificar, né, printar ali na nossa console exatamente o que a gente está definindo, até mesmo para poder entender se os métodos estão sendo acessíveis, vamos printar isso aqui, o nome do cachorro e aí a gente pode passar aqui o cachorro.name e vamos fazer a mesma coisa para o gato. Então, definidos os nomes, agora a gente pode partir para a exemplificação das ações. Lembre-se que toda vez que eu pedir para um cachorro emitir um som a partir do polimorfismo, ele faz a subscrição do meu método emitir som da minha classe principal e o gato não. Então eu vou diretamente chamar as minhas duas funções dentro de uma escrita no console diretamente. E faço a mesma coisa para o gato. Feito isso, a gente consegue demonstrar como a gente pode trabalhar com herança para atributos e para métodos e como a gente pode trabalhar com o polimorfismo para poder fazer a subscrição de um método mais específico ou de uma classe um pouco mais robusta, uma classe abstrata com mais itens, recebendo, fazendo interações com terceiros, mas ainda assim simplificar o nosso código, porque uma das ideias principais por trás da programação orientação a objeto é justamente facilitar a sustentação, trazer agilidade para o desenvolvimento e evitar que a gente tenha aquele mesmo código se repetindo, aquele mesmo algoritmo se repetindo. Então vamos executar aqui nossa console para ver como ela se comporta. E como pode ser visto aqui, mesmo sem definir em momento algum um atributo diretamente na nossa subclasse cachorro, na nossa subclasse gato, a gente consegue resgatar os valores dos nomes a partir da herança da classe pai animal. Então, uma vez definido e com a herança feita da forma correta, a gente pode acessar esses atributos normalmente. E aqui para os exemplos da ação do nosso método emitir som, o cachorro, como eu fiz a utilização do polimorfismo, né, com o virtual e override, eu consegui subscrever o meu método. Então, quando o cachorro é acionado pelo método emitir som, eu faço a subscrição do meu retorno. E já o gato, como ele não faz nenhuma alteração, ele simplesmente retorna o que já foi pré-estabelecido no método pai. Então, logo a gente tem que o cachorro late e o animal faz um som, emite um som, no caso do gato, que não teve nenhuma subscrição. E assim, de fato, a gente tem a nossa exemplificação da programação orientada a objeto de uma forma mais prática aqui numa console application.net. Eu vou deixar o código lá no GitHub, é algo extremamente simples, mas acho válido quem estiver aprendendo para poder debugar, entender como funciona, fazer suas alterações, e eu vou deixar o link aqui na descrição. Então é isso, espero que tenham gostado da apresentação. Eu sempre gosto de passar esse aprendizado, que é como eu gosto de receber de forma mais ativa, então com modelos, com exemplos práticos, acho que isso agrega muito para o nosso conhecimento. Então, aquela mensagenzinha final clássica ali, gostaria de pedir para vocês se inscreverem no canal, curtir, deixar um comentário de ideia para os próximos temas, alguma crítica, alguma coisa que eu possa ter falado que a gente consiga trazer mais uma conversa, mais uma resenha sobre o assunto. Então é isso, até o próximo vídeo.